De domingo nós temos visita na Record e antes o Agro Record, né, Colim? Às 9 horas da manhã, Alexandre Colim encampa e campeia pra gente as principais informações, não só do agro, né? É roça que vocês falam, interfere na nossa vida aqui. E o Colinzão interferiu a Coab, né, na vida de Bauru ao longo de muitos anos, positivamente, não só Bauru, porque foi uma das principais companhias de habitação do Brasil, uma das principais da América Latina. A Coab levou o nome de Bauru, mostrou Bauru para o mundo. Ó, Bauru, hein, rapaz, vocês são bons no que fazem. Aí, de repente, virou a chave, começou a difamar Bauru. E no meio dessa, de dar, né, essa feiura para nossa cidade, Colim, tinha gente tirando proveito. Pelo menos é o entendimento do Ministério Público nessa nova denúncia oferecida ao Judiciário. Exatamente isso, viu, Rodrigo? Entendimento da Promotoria de Cidadania e Patrimônio Público, promotoria essa encabeçada pelo Dr. Fernando Macelli Helene. E essa denúncia, Rodrigo, ato de improbidade administrativa, está ancorada exatamente no inquérito, ou naquele, enfim, em toda aquela situação que teve como marco a Operação João de Barro, que foi ali nos primeiros dias de 2019, 2018, perdão, já vindo de uma extensa e complexa investigação que tinha começado um bom tempo antes, investigação essa encabeçada pelo GAECO, que é o grupo de promotores que investigam o crime organizado, os promotores então fazendo esse trabalho de investigação. E aí, Rodrigo, durante toda essa investigação do caso Coab, em que estão denunciados o ex-presidente, o Edson Gasparini Júnior, em que estão denunciados também outras tantas pessoas que faziam parte da cúpula da Companhia de Habitação Popular de Bauru, e aí vieram essas provas, Rodrigo. Por quê? Porque nos depoimentos ficou comprovado, com base, enfim, nas oitivas diversas, inclusive provas numa agenda da ex-secretária do ex-presidente Edson Gasparini Júnior, essas passagens compradas ou que teriam sido compradas em nome do Sandro Bussola, que a gente está vendo aí, e também do outro vereador, também ex-vereador, o Fábio Manfrinato. E aí, Rodrigo, com base, então, em todo esse conjunto de provas, a Promotoria de Cidadania e Patrimônio Público entendeu que as viagens de fato aconteceram e ofereceu essa denúncia aceita pela Vara de Fazenda Pública aqui da cidade de Bauru. Importante lembrar, Rodrigo, Vara de Fazenda Pública civil na esfera criminal é uma outra história. No caso, por exemplo, do Sandro Bussola, o processo na esfera criminal foi arquivado. O do Fábio Manfrinato ainda estaria em andamento, assim como do ex-presidente da Coab, o Edson Gasparini Júnior. E aí, Rodrigo, com base nessas provas, a denúncia está feita e eu tenho aqui o posicionamento das defesas, né? Tanto do Sandro Bussola, como também do Fábio Manfrinato. E aí, antes até da gente passar a questão da defesa, Rodrigo, existe uma questão burocrática, um embate jurídico que deve acontecer, até por conta das alterações recentes na lei de improbidade administrativa. O que é isso? De repente as pessoas estão se perguntando. São exatamente os crimes que acabam lesando, de certa forma, o erário público, entre outras coisas. Porque no caso específico, né, Rodrigo, esse dinheiro, pelo menos na visão do Ministério Público, o dinheiro utilizado na compra das passagens teria vindo desse esquema criminoso que imperou, né, na Companhia de Habitação Popular de Bauru durante um longo tempo. Inclusive, a apuração, ou uma das apurações, tenta explicar o desvio de quase 55 milhões de reais dos cofres da Coab aqui de Bauru. E aí, com base nessas alterações, Rodrigo, agora a promotoria tem que provar o dolo. O que é o dolo? É a intenção. Os vereadores, então, teriam que ter viajado sabendo do que estava acontecendo. E é exatamente aí que entra o posicionamento dessas defesas, Rodrigo. Até porque a questão de imprudência ou a questão de total desconhecimento agora não caracterizaria mais, de acordo com essas mudanças, a punição com base na nova lei de improbidade administrativa. Então, repito, é um embate jurídico e aí o próprio Ministério Público, com base, né, nessas alterações, o próprio Ministério Público tem a atribuição de fazer acordos ou, de repente, cobrar multas, etc. É uma atribuição, portanto, do Ministério Público. De fato, o fato concreto é que os dois ex-vereadores estão denunciados. Defesa do Sandro Bussola, Rodrigo, informou o seguinte: ele não viajou a Brasília nas datas que constam, né, no processo, nem para navegantes, no caso, um dos destinos, né? A viagem também não foi realizada e todas as demais feitas durante o mandato foram pagas pelo próprio Sandro e que ao longo agora dessa fase judicial ele vai conseguir provar que não foram realizadas viagens pagas por terceiros, que é exatamente isso que está tentando provar, o que já provou, né, na fase de investigação, o Ministério Público aqui de Bauru. Já o Fábio Manfrinato, ele diz que sobre as viagens a Brasília, o ex-vereador
ele nega a compra de passagens pela Coab. Ele admite sim que viajou à capital federal depois de acertar com o seu grupo político que viajaria em busca de recursos para Bauru, mas que não arcaria com as despesas dessas viagens. Segundo ele, foi esse grupo político que assumiu a responsabilidade pela compra dos bilhetes aéreos. Ele reafirma que não cometeu irregularidades e que vai provar isso no curso agora dessa fase judicial. Rodrigo, de concreto é isso. Para o Ministério Público, os ex-vereadores teriam sim viajado com recursos oriundos do próprio Edson Gasparini Júnior, também por extensão a isso da Companhia de Habitação Popular ou do esquema criminoso, aliás, um dos esquemas criminosos mais significativos do interior do Brasil ao longo dos últimos anos, ou seja, esquema esse que acabou imperando ali na Coab. E aí agora, Rodrigo, esse embate jurídico deve acontecer. Fato concreto, os dois vereadores estão denunciados, Rodrigo.